Bom dia a todos. Que a Santíssima Trindade nos acompanhe nesse momento de meditação. Amém. Terceiro domingo após a Epifania. Com a ajuda do Senhor, seguimos neste mundo. A cada dia que passa, é mais comum vermos os problemas da imigração. E o pior de todos é aquela que é ilegal, com a aparência de um direito. Mudar-se de um país ou lugar para outro não está errado, mas é preciso seguir uma ordem e uma decência. Temos acompanhado uma crise humanitária e a constante necessidade de uma migração para sobreviver e termos melhores condições de vida. Por exemplo, atualmente temos visto muitos moradores do estado do Amapá migrando para outros estados do Brasil, com a esperança de conseguir melhores condições de vida para si próprios e para a sua própria família. A verdade é que ninguém sai de sua própria terra quando está tudo bem. Ninguém sai por prazer ou por esporte para encarar uma nova realidade, para sofrer. E a migração, tecnicamente, é um sinal e uma assinatura de que alguma coisa não está bem ou que alguma coisa não ficará bem em nossa terra, caso fiquemos nela. No caso do texto de Neemias, temos um relato que o povo de Israel, derrotado na guerra por causa dos seus pecados, foram levados cativos para a Pérsia. Mas, como diz o texto de Neemias, capítulo 1, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, Neemias, tendo orado, recebeu de Deus a ajuda para que o povo fosse libertado e voltasse para a sua terra natal. Mas também é um relato que, após um longo período de tempo vivendo e sofrendo em terras estrangeiras, os israelitas foram trazidos novamente por Deus para a sua terra, que antes emanava leite e mel, e agora estava totalmente destruída. Era preciso reconstruir tudo. Passado algum tempo, eles receberam a benevolência do Senhor dos Exércitos e foram colocados novamente na sua terra de Israel. O templo e a cidade de Jerusalém precisavam ser reconstruídos. A guerra e o reflexo da desobediência do povo a Deus deixou marcas de que quem se afasta de Deus traz o mal sobre si próprio e sobre os seus. No capítulo 8 de Neemias, temos um relato de que o povo, ouvindo a palavra de Deus e reconhecendo que Deus os perdoara, estavam recebendo a ajuda dele. No texto de Neemias 8 diz assim: já no 7º mês, todo o povo de Israel estava morando nas suas cidades. No dia 1º desse mês, todos se reuniram em Jerusalém, na praça em frente ao portão das águas. Então pediram a Esdras, o sacerdote e mestre da lei, que trouxesse o livro da lei que o Senhor tinha dado ao povo de Israel por meio de Moisés. Esdras levou o livro para o lugar onde o povo estava reunido. Os homens, as mulheres e as crianças que já tinham idade para entender. E ali, na praça, em frente ao portão, Esdras leu a lei para todo o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia. E todos ouviram a palavra de Deus com atenção. Esdras ficou ali no estrado, em cima do povo, e todos olhavam para ele. Quando abriu o livro, todos se levantaram, e Esdras disse: louvem o Senhor, o grande Deus. Todo o povo levantou os braços e respondeu: amém, amém. E aí se ajoelharam,
e com o rosto encostado na terra, adoraram a Deus, o Senhor. Eles iam lendo o livro da lei e traduzindo, e dando explicações para que o povo entendesse. Quando ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos que começaram a chorar. Então Neemias, o governador, e Esdras, o sacerdote, e os levitas que estavam ali explicando a lei, disseram a todo o povo: este dia é sagrado para o Senhor, o nosso Deus, e por isso vocês não devem se lamentar e nem chorar. Vão agora para casa e façam uma festa. Repartam a sua comida e o seu vinho com quem não tiver nada. Este dia é sagrado para o nosso Deus, portanto, não fiquem tristes. A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Com a ajuda de Deus, a cidade foi reconstruída. A proteção dos muros foi reerguida, conforme o hábito da época, de se proteger dos inimigos. A cidade, pelo que tudo indica, estava novamente em pujança de vibrante glória pessoal. A vida em paz estava assegurada novamente. Este é o fundo do nosso texto bíblico. Em Neemias, um judeu deportado que trabalhava no palácio do rei da Pérsia, ficou sabendo que a sua cidade santa, Jerusalém, ainda estava em ruína. Isto o deixou profundamente abatido, e depois de pedir em oração a ajuda de Deus, ele foi pedir licença ao rei, a quem ele servia como um copeiro. Artaxerxes o autorizou a voltar para a sua terra, e Neemias ajudou a reconstruir a sua terra, e Deus atendeu ao seu servo. O que você está esperando para pedir ajuda a Deus? Pense, o que você está ganhando em se relutar e curvar-se perante Deus? O que você está pensando nos seus problemas? Será que eles são maiores e piores do que os dos outros? É preciso muita humildade para se submeter ao Senhor. Neemias foi um grande líder e foi governador do seu povo. Vejam o que ele diz. Neemias 5. Durante os 12 anos em que eu fui governador da terra de Judá, desde o ano 20 do reinado de Artaxerxes até o ano 32, nem eu, nem os meus parentes comemos a comida que eu tinha direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo e haviam exigido que o povo pagasse 40 barras de prata por dia, a fim de comprar comida e vinho. Até os empregados do governador exploravam o povo. Mas eu agi de modo diferente, porque eu temia o Senhor. Eu trabalhei com todas as minhas forças para a reconstrução da muralha e não comprei nenhuma propriedade. E todos os meus empregados ajudaram nesta reconstrução. Neemias era um líder, filho de Deus, que serviu ao povo. E nós, temos servido ou temos oprimido aquele que está fraco? Ou ainda temos feito vista grossa e agido com indiferença? Mas algo faltava. Aparentemente estava indo tudo bem e estava em ordem a cidade de Jerusalém. Mas ainda não tinha sido reconstruído tudo. A parte material estava atendida. Mas e quanto à parte espiritual? E quanto à relação do povo com Deus? Esta ainda não havia sido reconstruída. Era, pois, necessário avaliar essa situação. Para isto, nada melhor do que ouvir a própria palavra de Deus.
o povo estava se reorganizando e vivendo em paz e segurança. Mas ainda assim, era preciso ouvir a palavra de Deus. O Salmo 19 nos diz assim: os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel, mais doces até mesmo do que o mel mais puro. Assim é a palavra de Deus. Precisa ser ouvida e crida. Mas como crer? A própria Bíblia tem a resposta em Romanos. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Ciente disto, Esdras, o sacerdote e o professor da lei, leu a palavra de Deus, e os auxiliares, os levitas, interpretavam e explicavam tudo para que o povo inteiro compreendesse. E a resposta foi clara. Todos reconheceram a sua própria culpa e por isso ficaram inicialmente tristes, mas depois se alegraram e foram felizes para casa festejar. A palavra os tinha mostrado a sua culpa com a pregação da lei, por um lado, e com a pregação do Evangelho, por outro. Mostrou ao povo a bondade e a misericórdia de Deus, lei e Evangelho. Também em nossa sociedade há muita ruína. A vida está cada vez mais sendo ameaçada. Há muito para ser reconstruído. E isto não é uma tarefa para poucos. O pecado continua fazendo muitas vítimas, dia após dia. Então, existe alguma solução? Por onde começar? A solidariedade precisará vencer a nossa timidez e a nossa indiferença. Nós precisamos um dos outros. A igreja é um bom exemplo de lugar para se exercitar a boa convivência. Todos aqui são importantes. O texto bíblico nos diz que Esdras leu a palavra de Deus para o povo, desde o nascer do sol até o meio-dia, e todos ouviam com atenção. Junto com a pergunta por onde começar a reconstrução da nossa sociedade e da vida em ruínas, se faz necessária outra pergunta: o que fazer para que o nosso povo tenha disposição, alegria e persistência para ouvir a palavra de Deus? É preciso falar do amor de Deus e da ajuda renovadora que Deus nos dá sempre. A palavra de Deus precisa ser ouvida, vivida e estudada. Não basta reconstruirmos somente alguns setores da nossa sociedade. Saúde, segurança, ética são aspectos que precisam com urgência de melhorias. A sociedade precisa saber que aqui onde nós moramos, nós não somos apenas cidadãos, mas também filhos de Deus, que vivem e trabalham para a honra e glória do Senhor. Mas não é qualquer Deus. É o verdadeiro Deus, o Criador, a quem me ouve e lê, gostando ou não. Devo lembrar que o único Deus vivo e que realmente se importa conosco é o Deus bíblico. Os outros deuses são apenas ilusões e expressões da loucura humana. Por isso, é tão importante ter tempo para ouvir a palavra. Dela, ouviremos que o nosso Deus acompanhou e guardou o seu povo em todos os momentos. Quer continuar ao nosso lado?
e Ele continua sendo fiel. A sua bondade não tem fim. Tudo isso Ele demonstrou claramente em Jesus Cristo, que reconstruiu a nossa imagem na presença de Deus e nos deu nova vida pela fé nele. Deus diz para nós por meio do profeta Jeremias 29: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar, e eu responderei. Vocês irão me procurar, irão me achar, pois irão me procurar com todo o coração. Ou como o Evangelho de Lucas, capítulo 4, a respeito do que o Senhor Jesus tem para o seu povo. O evangelista diz que Jesus leu e mais adiante, no mesmo texto, diz que a profecia se cumpriu. Ele diz ao seu próprio respeito assim: o Senhor me deu o Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, para dar vista aos cegos, para libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que Deus salvará o seu povo. O tempo chegou e esse tempo é hoje. Até o dia que compreendi o que significa que Deus quer dizer com pobres, sempre pensava que todos que eram pobres financeiramente seriam bem-vindos e que os ricos não eram amados por Deus. Talvez até hoje muitas pessoas ainda têm, quem sabe, este mesmo jeito de pensar. Porém, quando Jesus fala em pobres no Evangelho, Ele nos lembra que são todas as pessoas que possuem um coração partido por causa do pecado. Então, quem são os pobres? Para a maioria das pessoas, para a maioria de nós, a pobreza é uma categoria econômica. Estas são pessoas que não têm dinheiro e vivem na miséria. Certamente são pobres. Mas uma pessoa rica pode ser espiritualmente pobre se ela não receber a boa nova de Jesus. Portanto, a mensagem de Jesus no Evangelho é para mim e é para você, que somos pobres pecadores e que para nós chegou o tempo da salvação, porque Cristo é o Salvador. No tempo de Neemias, se tinha a tarefa de reconstruir a cidade e prepará-la para Deus habitar em seu templo e dentro do coração de cada um. Nós hoje somos chamados para preparar o nosso coração, pedindo perdão dos pecados, para assim receber a Jesus Cristo. Neemias se empenhou na reconstrução da cidade. Neemias orou a Deus. Neemias pediu a sua ajuda. Envolveu muita gente no seu projeto. Assim também, a comunidade cristã é chamada por Deus para ser um instrumento na realização da sua missão. Deus quer envolver muita gente, e cada um com seu próprio dom. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, depois profetas e depois os mestres, além de muitos outros, conforme 1 Coríntios 12. Que Deus continue nos mostrando, através da sua palavra, que Ele está aqui para salvar o seu povo. Amém.